Esse mistério de Deus, o qual está sendo falado em Apocalipse 10, versos 6 e 7, que se cumpre em Apocalipse 11 a partir do verso 15 no toque da última trombeta, ele envolve a última semana. E eu explico rapidinho o porquê. Porque a última semana não se cumpriu. E o que nos dá luz para entender que está envolvendo a última semana são os eventos que acontecem. Em Apocalipse 10, versos 6 e 7, o anjo levanta a mão direita para o céu e jura por aquele que vive eternamente que não haveria mais tempo. Na nossa tradução está escrito não haverá mais demora, mas no grego é a palavra cronos, que é tempo. Inclusive a palavra que está ali no grego, em vários outros textos é traduzido como tempo, mas ali o tradutor colocou demora, complicando aí a revelação para a gente. Mas não haverá mais tempo. Aí a explicação vem logo a seguir, porque nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. E essa questão do juramento do anjo, e essa cena que ele faz de levantar a mão para o céu e jurar por aquele que vive eternamente, que não haveria mais tempo, nos faz lembrar diretamente o evento de Daniel capítulo 12. Um anjo levantou as duas mãos para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que todas aquelas maravilhas referidas no contexto imediato, ressurreição dos santos e tudo mais, se cumpririam depois de tempos e metade de um tempo. Metade, isso daí é a metade da última semana. Então por isso que esse evento está lá em Apocalipse 10, verso 7, para que por revelação do Espírito Santo, por intermédio da Escritura, nós nos lembrássemos desse mistério que está oculto, mas revelado pela palavra na meditação, através do Espírito Santo. Então Deus está nos dando luz, que na última trombeta se completa a última semana. É bem conexo, né? A última trombeta, que é a sétima, se completa a última semana, que é a sétima. Os últimos 7 anos. E nos leva para a sétima festa, que é a festa dos tabernáculos. Incrível, não é? Tudo conexo. E ampliando a revelação, nos introduz do sétimo milênio, que é o sábado sobre a terra, um sábado de descanso. Então, como não se cumpriu a última semana, e isso é evidente, criou-se um mistério. Aonde que está essa semana? O que acontece nessa semana? Está em Apocalipse, revelado. Então, na timeline da última semana, você pode colocar ali um evento no início dela, um evento no meio dela e um evento no final dela. Qual seria o evento do início? Um personagem que faz uma aliança com muitos durante uma semana. Qual seria o evento da metade da semana? Esse mesmo personagem que faz aliança com muitos durante uma semana, ele quebra a aliança no meio da semana e faz cessar o sacrifício contínuo. Qual é o evento que está no final da última semana? A vinda de Cristo. Depois de tempos e metade de um tempo. Aquele ancião de dias que está em Daniel capítulo 7, que vem só depois desses 3 tempos e meio, fazer justiça aos santos. Que aparece em Daniel 7, volta a aparecer em Daniel 12, aparece em Apocalipse 12. E em Apocalipse 12, aonde justamente aparece 1260 dias, os 3 tempos e meio, justamente aí, você está vendo que o dragão se irou e foi fazer guerra contra os santos. Meu Deus, irmãos, como vocês não veem isso? Me refiro aos pré-tribulacionistas. Grande tribulação. Ira de quem? De Deus? Não. A ira do inimigo. Sobre os santos que estão dando testemunho de Deus na terra, numa terra completamente pervertida. E depois, em resposta, vem a ira de Deus, acabando com o reino do anticristo. Quer mais um texto para confirmar isso? Eu vou mostrar mais um texto para vocês. Esse texto se encontra em Apocalipse 19. É necessário uma leitura do texto. Não dá para destacar tudo, mas eu vou destacar algumas coisas. Depois dessas coisas, aqui você já para. Dessas coisas, o quê? No Apocalipse existe uma certa cronologia que deve ser respeitada. Não desrespeitada, deve ser respeitada, mas o Apocalipse todo, ele não está numa cronologia exata. Ele é um quebra-cabeça, porque Deus usa muito flashback, análisis. Deus está contando a história, revelando o futuro, como um diretor de um filme. E aí, em determinado ponto, ele faz um flashback. Vai lá no passado e faz um contraste com o futuro, mostrando que o passado revelava o futuro. Era uma certa profecia através de figuras. E faz aquela junção de textos, uma análise. E aí Deus usa dessa estratégia de revelação já desde Gênesis.
Ele sempre volta, acrescenta detalhes, aí ele conta as coisas do futuro e volta no tempo. Então por isso se torna um quebra-cabeça, até mesmo para Deus colocar à prova os nossos corações, para ver se a gente estuda. Mas existe uma certa cronologia. O Apocalipse todo não está em cronologia. Depois dessas coisas, que foi a queda da grande Babilônia, ouvi no céu como uma grande voz de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ficou difícil aqui ver o dia da vingança de Deus? Primeiro ela tem que derramar o sangue dos servos, a ira dela. Inclusive o Apocalipse fala do cálice do furor da ira dela. Mas depois vem o cálice de Deus sobre ela, o cálice da ira de Deus. Verso 3. E outra vez disseram, Aleluia, e a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Aqui Deus está fazendo o mesmo esquema, pegando um monte de textos espalhados nos profetas e juntando. Mas aqui a revelação é muito grande mesmo. Verso 4. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo Amém, Aleluia. Verso 5. E saiu do trono uma voz dizendo, Louvai a nosso Deus, vós todos os servos, e vós os que temei, assim pequenos como grandes. Verso 6. Também ouvi uma voz como de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como voz fortes de trovões, que dizia, Aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Qual é o tempo em que o Senhor passa a reinar? Em Apocalipse 11, a partir do verso 15, é no toque da última trombeta. Graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Ali tem os 24 anciãos também. Que és e que eras, não fala mais o que hás de vir. Fala antes, 3 vezes, mas ali não fala o que hás de vir, porque ele veio. E ainda diz, assumiste o teu poder e passaste a reinar. Aqui, Deus passou a reinar depois da queda da grande Babilônia. Verso 7. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. São chegadas as bodas do Cordeiro. Se você desrespeitar essa leitura aqui, você não tem respeito pela Escritura, irmão. Quando que é chegado o tempo das bodas do Cordeiro? Verso 8. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão somente ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chamava é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estavam no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. A igreja está aqui com o Senhor. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui está o texto que eu queria mostrar para vocês, mas eu queria ler o contexto. O lagar da ira de Deus, você tem que ler aqui Apocalipse 14, porque ali tem o lagar da ira de Deus. Mas em Apocalipse 19... em conexão com Apocalipse 11, porque aqui Deus passou a reinar depois da queda da grande Babilônia, tem aqui o lagar da ira de Deus, onde Deus vai pisar as nações. E é o lagar da ira, do vinho, do furor da sua ira. E aí, se eu continuasse lendo aqui, vocês iriam ver aspectos da ceia de Deus, das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, se você estuda com revelação a palavra, ela não dura somente 7 anos, e principalmente não são os 7 anos onde a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro e uma parte do povo vai estar sofrendo na terra. A palavra bodas, no grego, é a mesma palavra para casamento. Chegou o casamento de Deus. Então Deus não pode estar se casando com uma parte da sua noiva na terra. Eles vão ficar sem bodas.
Não existe uma parte da esposa que fica sem bodas. Eu não sei como a mente de muitos irmãos consegue aceitar isso. Aceitar que uma parte da igreja sobe e uma outra parte fica sofrendo na mão do anticristo. Essa boa parte são judeus e gentios que se converterem na grande tribulação. Vão ficar sem bodas. E bodas é casamento. E o casamento de Deus, ele, tanto com tipologia, com textos da lei, ele é um milênio. Ele combina com a festa dos tabernáculos. Você quer ter uma leitura da palavra com revelação ou sem revelação? Você quer respeitar os textos ou você quer desrespeitar os textos? Escolher somente o que você quer. Ficou claro, para mim ficou claríssimo, que ira de Deus e grande tribulação não tem nada a ver uma coisa com a outra, embora esteja em tempos pertos, né? Porque nós estamos falando da última semana. E é isso, irmãos. Não tem mais o que ler. O que eu li é suficiente. Deixa os comentários. Comente com respeito, é claro. E vamos ver qual é o pensamento dos irmãos e o que os irmãos conseguiram entender do vídeo. Comente coisas relacionadas ao vídeo, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, a gente se vê no próximo estudo.